Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu quero falar com você sobre a psicanálise, essa ciência que é uma jornada para dentro de si e que eu amo tanto e que transformou tanto a minha vida. Não é apenas sobre curar os outros, é principalmente sobre compreender o que existe dentro de nós. A psicanálise é a ciência da alma, daquilo que não se vê, mas que comanda quase tudo o que sentimos e fazemos. A psicanálise é a ciência do inconsciente. Você sabia que só 20% dos nossos processos são conscientes? Apenas 20% nós acessamos. Os outros 80% que comandam as suas decisões, a sua vida, as suas doenças, os seus sintomas, estão numa base do seu cérebro que você não acessa. E a psicanálise, por isso eu sou tão apaixonada e declaradamente apaixonada por ela, ela nos dá a oportunidade de acessar esses 80% que a gente chama de inconsciente e que está escondido, mas ele não está escondido parado, ele está escondido comandando a nossa vida, as nossas relações, as nossas escolhas, o nosso futuro. Alguns dias atrás eu estava numa cidade e fazia uma palestra e o prefeito da cidade ao final veio me procurar. E ele disse: doutora, a senhora falou que 80% das doenças têm causas emocionais. Eu tenho uma enxaqueca há anos e eu sofro com ela, mas eu já fiz de tudo, tomo remédio, faço tratamentos e não melhoro. Eu mostrei para ele as causas inconscientes da enxaqueca. As causas de perfeccionismo, de excesso de cobrança e daí para frente. Fiz um relatório e entreguei para ele. Um homem de 52 anos. 2 semanas depois ele me falou: doutora, é inacreditável. Depois do que a senhora me falou e eu passei a trabalhar essas questões, mesmo sozinho, sem ter conseguido ir para terapia, eu comecei a trabalhar o meu excesso de cobrança, o meu perfeccionismo, a minha rigidez. Ele falou: doutora, tem 52 anos que eu trato a enxaqueca desde criança. E há 2 semanas, com essas informações que a senhora me trouxe à consciência, eu já melhorei substancialmente. Já tem 2 semanas que eu não tomo analgésico. Perceba o quanto a psicanálise é uma chave maravilhosa para dentro de nós. Enquanto o mundo ensina a gente a resolver o que é visível, a psicanálise mergulha no invisível, naquelas memórias que ficam escondidas, nas emoções que a gente aprendeu a calar, nos medos que se disfarçam de força e nas dores que se transformam em repetições. A psicanálise nos leva a mergulhar dentro dos nossos escombros. Eu queria trazer aqui para você uma metáfora. Imagina que você mora em uma casa. Essa casa tem um porão e você está vivendo dentro dessa casa, mas faz muito barulho nesse porão. Você ouve passos, você ouve gritos, você não consegue dormir dado o barulho que ocorre nesse porão. E tudo o que acontece no porão está interferindo diretamente na casa. Só que você não sabe se no porão existem ratos, ladrões, pessoas, fantasmas, histórias. Você não sabe o que ocorre naquele porão. Você só sabe que o porão interfere diretamente na realidade da casa. Este porão é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o porão cheio de barulhos, cheio de situações, de recordações, de pessoas interferindo diretamente na realidade consciente da casa. Freud dizia que aquilo que não se torna consciente repete-se como destino. O nosso porão é esse nosso inconsciente, que não se torna consciente, a não ser via psicanálise. É exatamente isso que a psicanálise faz. Ela abre o porão e ilumina o inconsciente. Uma vez o porão iluminado, você escolhe. Se são ratos, vai detetizar. Se é alguém que mora lá, você vai mandar sair, entender por que mora. Se são lembranças, fantasmas, animais, janelas abertas, você vai resolver o problema do seu porão. Porque agora o porão está iluminado e você tem condição de lidar com o que está lá dentro. A psicanálise, ela dá nome àquilo que estava oculto. Ela organiza o que estava confuso e ela devolve sentido ao que parecia perdido. Ela te dá liberdade para escolher o que fica, o que permanece ou o que precisa ir embora da sua vida. Muito mais do que uma profissão ou antes de ser uma profissão, a psicanálise é um processo de cura.
um processo de revelação, um processo de autoconhecimento, mas também de liberdade, e das mais eficazes que eu conheço. Porque quando você entende as raízes da sua dor, você se reconcilia com a sua própria história. Quando você entende os autores que escreveram a sua história, você escolhe escrever uma nova história. A psicanálise, ela não é só um conjunto de técnicas, ela é uma forma de ver o ser humano, inteira, profunda, prática e verdadeira. A psicanálise é o espaço onde a alma encontra palavras, onde o silêncio se transforma em escuta e onde o passado deixa de ser prisão para se tornar aprendizado e fermento para o futuro. E é por isso que eu digo e repito, a psicanálise não muda apenas a mente, ela muda o olhar, ela muda o ambiente, ela muda as relações, ela muda a nossa vida. Ela muda a maneira como nós entendemos o amor, o sofrimento, os relacionamentos, o sucesso, a fé, a vida, você. Depois de conhecer a psicanálise, você nunca mais vê o mundo do mesmo jeito. Eu adoro conversar com meu esposo, e muita gente conhece o Jorge, até fazem brincadeiras na rua comigo. Cadê o Jorge? E ele brinca assim às vezes eu peço a opinião dele de alguma coisa e ele fala assim, depois que eu estou fazendo psicanálise, a minha percepção sobre isso mudou. Porque depois de tanto conviver comigo e ouvir tanto de psicanálise, ele já sabe muito de psicanálise. Mas ele mesmo relata a percepção dele a respeito das coisas, das pessoas, dos relacionamentos e até da própria carreira. Mudou muito. Eu tenho amigos, inclusive terapeutas dos meus filhos, que eles dizem, nossa, como seus filhos têm uma visão diferente de mundo, como eles são maduros, como eles têm uma leitura lúcida do mundo. Mas óbvio, eles convivem com psicanálise desde a mamadeira. A psicanálise, ela é um estilo de vida, ela é um óculos que vai nos fazer perceber tudo ao nosso redor de uma forma muito diferente, muito lúcida. E estando lúcidos, fazemos escolhas. No escuro, tropeçamos em pessoas, traumas, dores, histórias, coisas mal resolvidas. Se você tem vontade de estudar psicanálise, mas ainda está cheio de dúvidas, se sente que uma parte sua já sente esse chamado e outra parte sua pensa, será que é para mim? Esse vídeo é para você, porque talvez a psicanálise seja exatamente o que estava faltando na sua vida. Não apenas como profissão, muito além disso, mas como um caminho de autoconhecimento, propósito e liberdade emocional. Pense sobre isso. Se algo dentro de você grita quando você ouve meus vídeos, possivelmente a sua alma está pedindo por leitura, e essa leitura é a psicanálise. Antes de começar a me aprofundar nesse tema, eu quero te fazer um convite muito importante, talvez o mais importante da sua vida, o que vai mudar a sua vida para sempre. No dia 3 de novembro, às 8 horas da noite, vai acontecer um aulão gratuito e ao vivo, 100% online, que eu preparei para você. Não é apenas uma aula teórica, é uma experiência profunda e transformadora de psicanálise. Nesse encontro eu vou te mostrar na prática como a psicanálise ajuda a curar traumas, ela ressignifica dores antigas e ainda desperta em você um propósito de vida. Vai ter exercício de escuta psicanalítica, nesse dia 3 de novembro vai ter vivências práticas e reflexões que podem mudar radicalmente a sua forma de enxergar a si mesmo e as pessoas ao seu redor. O link para se inscrever está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e fazer logo a sua inscrição. Não perca a oportunidade, é 100% online e gratuito. Você pode começar a perceber situações a partir dessa aula que você nunca tinha visto na sua vida. Então, mais do que um convite, é uma convocação para que você mergulhe dentro de si. Agora vamos falar das principais dúvidas, objeções, dos medos que talvez estejam te impedindo de dar o primeiro passo. Muita gente acredita que só pode ser psicanalista quem fez a faculdade de psicologia ou outra faculdade. Isto é um mito. E por isso eu amo tanto a psicanálise, porque a psicanálise é acessível. Se alguém diz para você, se algum instituto, se alguma escola de formação diz para você que precisa ter uma formação para fazer psicanálise, está mentindo.
Existe uma lei, CBO 2515-050, que habilita qualquer pessoa com ensino médio completo a cursar psicanálise. A psicanálise é a ciência da liberdade. A psicanálise quer ser acessível para todos. Qualquer pessoa que disser alguma coisa diferente disso, vá à lei e mostre a lei. A psicanálise é uma formação independente, com um método próprio, onde você aprende a se tornar psicanalista. Freud, o criador da psicanálise, não era psicólogo, ele era médico. Winnicott, um dos maiores psicanalistas de criança, era pediatra. Lacan era neurologista, um dos maiores psicanalistas da história. E tantos outros, como Michel Foucault, que era filósofo, como Viktor Frankl, que era psiquiatra, como eu, que sou filósofa. E muitos dos primeiros psicanalistas vieram de áreas completamente diferentes. Professores, padres, filósofos, escritores, pessoas com ensino médio completo. O que forma um psicanalista não é o diploma, é estudar num instituto sério e o preparo emocional e a vivência com a escuta humana. O que prepara um psicanalista é o desempenho durante o estudo, é estudar muito e sempre. Psicanalista não para de estudar, você vai estudar a sua vida inteira. O seu processo de formação serão 12 meses. Mas as pessoas me perguntam, André, que tanto que você estudou? Eu estudo até hoje, eu estudo todos os dias. Mas desconfie de pessoas que tornem a psicanálise difícil para você. A psicanálise é uma ciência de livre acesso para todos que sentem esse chamado no coração. Eu tenho alunos de todas as áreas. Engenheiro civil, por exemplo, que me disse que sabia construir casas, mas que não sabia reconstruir pessoas. Ele tinha dificuldade de lidar, fazer gestão de pessoas na empresa dele, com os pedreiros, com os profissionais que trabalhavam com ele. Hoje, ele é psicanalista, atende online e falou que pela primeira vez para ele alguma coisa fez sentido. Concomitante, ele mantém a empresa dele de engenharia e ele falou, Andréia, a minha gestão de pessoas melhorou 1.000.000% depois que eu concluí a psicanálise. Outra dúvida muito comum é a seguinte, eu não tenho tempo para estudar. Eu sei, eu entendo, a rotina de todo mundo é pesada. O dia parece curto, o trabalho exige muito, mas não é tempo em termos de formação em psicanálise, é o ritmo. A psicanálise pode ser estudada em blocos curtos, no seu ritmo, direto do celular. Eu sempre digo, o que transforma não é estudar 10 horas num dia, mas 30 minutos todos os dias, com constância e presença. Eu, inclusive, recomendo aos meus alunos, não corram com os módulos, estude 30 minutos por dia, em 12 meses você estará formado. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem 30 minutos por dia para você? São 30 minutos apenas durante um ano para você. Em 30 minutos você vai estudar a sua aula, vai aprender um conteúdo denso online, na hora que você quiser. Não são aulas ao vivo, são aulas gravadas. Então esses 30 minutos pode ser a hora que você chega do trabalho, pode ser de manhã bem cedo, pode ser no horário que você entender. 30 minutos, além de um conteúdo denso, você vai receber ao final um exercício terapêutico que vai transformar a sua vida em todas as aulas. Uma aluna minha, a Júlia, ela trabalha em um hospital e tem 2 filhos pequenos. Ela quase desistiu. Me deu muito trabalho, toda hora me falava, eu vou desistir, porque ela achava que não ia conseguir. Hoje ela concluiu a formação, está com a agenda cheia, tem mais de 25 pacientes, cobrando R$150 o preço da sessão, e aí você soma esse valor, ela está ganhando mais de 16 mil por mês, com atendimentos online e com agenda cheia. O segredo não é tempo livre, é propósito. Quando você entende o porquê, o como acontece naturalmente. Você tem 30 minutos por dia para investir numa formação e transformar a sua vida? Aí vem a questão do custo. Ah, mas é muito caro me tornar psicanalista. Caro comparado a quê? Caro é continuar preso nas mesmas dores, sem transformação. Caro é passar anos em uma profissão que não te faz feliz e não te traz rentabilidade financeira. A formação em psicanálise, ela não é um gasto, ela é um investimento.
Ela transforma a sua vida e ainda abre portas para uma nova profissão, humana e rentável. Vamos pensar aí num valor. Quanto você investiria por mês em terapia? Eu posso te garantir que você vai pagar 1/5 disso. Um exemplo real disso, que eu já passei dessa objeção sobre custo, é a Fernanda, uma aluna nossa. Ela era professora da rede pública. Entrou na formação para se entender melhor, para lidar melhor com os alunos. Mas começou a aplicar o que ela aprendia. E os colegas começaram a pedir ajuda. Em pouco tempo ela abriu um espaço na própria casa, começou a atender online e hoje vive de atendimentos online, inclusive muitos pacientes fora do Brasil. O investimento que ela achava alto, hoje ela garante que é a sua liberdade. Qual o preço você está disposto a pagar para transformar a sua vida, seus relacionamentos, suas emoções e principalmente até a sua vida profissional? Outra dúvida constante: e se eu não conseguir ajudar as pessoas? Esse medo eu acho maravilhoso. Esse medo mostra que você tem responsabilidade. 50% para ser psicanalista você já tem. Mas ele não pode te paralisar. O medo, ele é um sinal. O medo não é uma faixa de pare. O medo é um sinal para te dizer: seja responsável, estude, se forme, se dedique. Mas o medo não pode ser lugar de paralisia. Ou o medo serve para nos alertar a respeito de nós, ou o medo serve para nos paralisar. Qual você vai escolher? A formação existe justamente para te preparar, passo a passo, com teoria e prática e supervisão. Inclusive tem um módulo que te ensina a atender os primeiros passos, as primeiras perguntas. Nós vamos te capacitar para se tornar psicanalista. Então não faz sentido você fazer um curso e no final não conseguir atender. Nós também somos responsáveis com o que nós te entregamos. Você não começa atendendo sozinho, você vai amadurecendo dentro do processo. Eu lembro de um aluno meu, lá de quando eu tinha uma escola pequena e uma formação presencial, ele me disse: nossa, eu tenho medo demais de ouvir alguém chorar e não saber o que fazer quando alguém estiver chorando ou alguma situação traumática que alguém trouxer. Depois de alguns meses, ele me contou: doutor, hoje eu entendo que não é sobre consertar o outro, é sobre acolher. Quando alguém chora no meu consultório, eu acolho e eu me torno um lugar confortável onde essa alma pode descansar. Isso é psicanálise. Aprender a ouvir de verdade e ser um ser humano acolhedor. Mas aí eu gosto de tratar, quando eu falo de objeções, do mito clássico. Inclusive os próprios profissionais fazem isso. A psicanálise é só para psicólogos. Isso, além de ser inverdade, é um absurdo. Isso é reserva de mercado e nós não vamos permitir. Não é. A psicanálise não é só para psicólogos. A psicanálise é uma área livre e autônoma. Ela não está ligada à psicologia. Ela é uma área autônoma. Ela é uma profissão aberta a qualquer pessoa disposta a estudar o ser humano, a atuar com ciências humanas, a atuar com saúde mental. No Brasil e no mundo há milhares de psicanalistas que não são psicólogos. Freud, o maior psicanalista, Lacan, o grande Lacan, não eram psicólogos. E fizeram, e como tantos psicanalistas que existem no Brasil e no mundo, fazem trabalhos incríveis, ajudando as pessoas todos os dias. Não permita que as pessoas venham te dizer que para fazer psicanálise tem que ser profissional da área de psicologia. Isso é reserva de mercado e isso não existe. E nós não permitiremos que esse discurso subsista. Outra dúvida que trava muita gente é o medo de não ter cliente. Nossa, se eu me formar e não tiver cliente? Só que a procura por ajuda emocional nunca foi tão alta. Vivemos uma época de ansiedade, depressão e crises existenciais. O Brasil é o primeiro país em ansiedade no mundo, o terceiro em depressão e o maior com afastamentos trabalhistas por transtorno de burnout. As pessoas estão sedentas por escuta e acolhimento. Hoje, você não precisa de um consultório físico. A maioria dos meus alunos que eu formei, quando eu tinha uma escola anterior presencial, eles atendem online, de casa, de qualquer lugar.
Aliás, se você quiser mudar para a praia e atender de um apartamento na praia, você vai atender. Eu tenho alunos que começaram atendendo amigos e hoje tem fila de espera. O mercado existe e ele cresce a cada ano. O que falta não é cliente, o que falta é preparo. Eu tenho vários cases e nós vamos colocar nas redes de pessoas que começaram a atender e que estão com a agenda cheia, por indicação do próprio Instituto André Vermont. Outra coisa que as pessoas também falam e que eu acho engraçado e mandam mensagens para mim na rede social, enfim. André, mas eu não tenho experiência na área de saúde. Eu também, quando comecei, não tinha. E o médico, quando começa, também não tem. E o psicólogo, quando começa, também não tem. Tudo bem, a maioria não tem. E todo mundo precisa partir de um ponto zero. Tem alunos que são advogados, arquitetos, empresários, professores. O que importa não é o que você fez até aqui. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O que importa é você saber para onde você quer ir. Não ter experiência na área de saúde não é um fator que vai te dificultar. Todo mundo que começou na área de saúde um dia não tinha experiência. A psicanálise ensina do zero e te conduz com segurança em cada etapa. E eu posso te garantir isso. Outro medo comum também das pessoas, quando me procuram para saber se tem jeito para psicanálise, me perguntam muito: eu tenho medo de lidar com traumas, com histórias que as pessoas vão vir me contar. Esse medo é absolutamente normal e necessário, porque ninguém quer machucar o outro. Mas a psicanálise te ensina a lidar com isso com segurança, com técnica e com ética. Você aprende a escutar, interpretar e respeitar os limites de cada história. É tão lindo a formação porque você vai vendo você se tornando psicanalista. Os alunos me mandam mensagem: professora, no meu dia a dia, com os meus funcionários, com o meu marido, com os meus filhos, eu já me pego super psicanalista. Eu já me pego ouvindo as pessoas. Eu já me pego conseguindo ressignificar a história para as pessoas. Você vai ver que isso vai crescendo dentro de você. E o mais importante, você vai aprender a não carregar a dor do outro como se fosse sua. Você vai acolher, mas não vai levar para sua casa. E eu vou te mostrar um pouco disso e muito mais ainda no aulão do dia 3/11, às 8 horas da noite, com um exercício sobre cura de traumas. Lá eu vou te mostrar uma das ferramentas que você vai aprender durante o curso e que você vai poder usar no seu consultório. Eu vou usar diretamente com você. Você vai entender na prática como a psicanálise ajuda a organizar as emoções e transformar feridas em força. Tem também pessoas que me dizem: mas eu já tentei tantas outras coisas e não deu certo. Eu já fiz outros cursos e não deu certo. Tudo bem. Talvez o que faltou antes foi método, clareza, suporte e propósito. Se os meus vídeos entraram para você, se os meus vídeos te prendem, se a minha fala te chama a atenção, talvez o seu coração esteja ardendo, dessa vez de uma forma diferente, porque dessa vez existe propósito. A psicanálise é diferente, porque antes de transformar o outro, ela transforma você. Eu lembro de um aluno meu, Marcos, que tentou várias formações, terapias, coaching, daí para frente. Só quando estudou psicanálise, ele entendeu o que bloqueava ele de atuar nas profissões. Uma história não resolvida com o pai, uma autossabotagem. É provável que a psicanálise, bem antes de te formar psicanalista, ela vai te ajudar a rever todas as suas histórias. O Marcos curou aquilo e foi então que ele encontrou o propósito de vida dele. E ele me disse outro dia uma frase linda: a psicanálise não me deu uma profissão, ela me devolveu a minha identidade. É sobre isso. Antes da formação, vai acontecer uma transformação. Durante o período de estudos, você vai ser transformado para só então ser formado. Outra pergunta muito comum que chega para mim: será que psicanálise é para mim? A psicanálise é para quem sente o chamado de compreender, de curar e de ajudar. A psicanálise é para quem quer crescer na vida. A psicanálise é para quem quer se entender. A psicanálise é para quem quer curar filhos saudáveis e que não herdem os seus traumas.
A psicanálise é para quem não quer ver o seu matrimônio se dissolvendo porque você não se entende, não consegue entender o outro. A psicanálise é para quem quer levar transformação de vida para as pessoas. A psicanálise é para quem quer ajudar outras pessoas a transformar histórias com um final muito triste em histórias com um final que pode ser bem bonito e bem diferente. Não importa a idade, a profissão ou a história. Se existe dentro de você esse desejo de se conhecer, de ser um ser humano melhor, de ajudar os outros, de transformar seus relacionamentos e sua família, a psicanálise é para você. E o medo financeiro? E se eu investir e não tiver retorno? Lembre-se, o retorno vem com o preparo. A nossa parte nós faremos, caberá a você fazer a sua. Teremos as melhores aulas, as melhores metodologias, os melhores exercícios, mas cabe a você fazer a sua parte. A demanda é real, o mercado está pedindo por profissionais, o mercado está crescente. Muitos psicanalistas, ou a maioria deles, vivem de psicanálise. Outros vivem de psicanálise e têm uma segunda fonte de renda sólida. Investir em conhecimento é plantar em terra fértil. Investir em conhecimento nunca é custo, é sempre benefício. O Einstein dizia que uma alma que se abre para o conhecimento nunca mais volta ao tamanho normal. Impossível você se abrir para o conhecimento e isso ser uma perda ou um custo. E aí muitas pessoas me procuram e eu acho bonitinho, especialmente senhores e senhoras idosas, já aposentados. Andréia, mas eu me aposentei agora, eu era professora, eu tô com 60 anos, eu acho que eu não tenho mais idade. Posso te dizer, isso é ótimo. E talvez isso para você seja uma vantagem competitiva. A maturidade é uma vantagem. Primeiro, que quando você atender o seu primeiro paciente, ele não vai te perguntar quantos anos você se formou. Ele vai olhar para você e entender que ele está diante de uma pessoa madura, que tem conhecimento cronológico da vida. Isso já é uma vantagem competitiva para você. A maturidade é uma grande vantagem. Ela traz bagagem, empatia e sabedoria. A maioria ou muitos dos meus alunos começaram depois dos 50 ou dos 60 anos, uma nova vocação. E eu sempre recomendo para as pessoas, é preciso ter bagagem existencial para se tornar psicanalista. Se o seu caso é que você já tem uma idade que você considera avançada, isso vai te dar uma bagagem existencial maravilhosa para você levar para o setting terapêutico. O contrário também acontece. O contrário também acontece. Muita gente, eu sou muito jovem, ninguém vai me levar a sério. Muito pelo contrário. Como você é jovem e vai se preparar muito, o respeito vai vir do preparo e não da sua idade. Como você é jovem, você vai trazer para suas sessões energia, insights atuais. Você vai poder atender talvez adolescentes, crianças. Talvez vai ser aí a sua fonte de renda, talvez é aí que você vai se identificar. Ou talvez você como jovem vai atender pessoas com transtornos relacionados ao mundo digital. Ninguém melhor que você jovem para entender e falar sobre isso. Não tenha medo, você vai conseguir, independente da sua idade. Tem pessoas também, alguns alunos ou pessoas que querem fazer a psicanálise que dizem, eu tenho medo de não entender a teoria. Tudo bem, a teoria parece difícil no começo, mas uma das diferenças do Instituto Andrea Vermont, você se conectou comigo na internet não foi à toa. Eu transformo conteúdos difíceis, complicados, em conteúdos fáceis de serem entendidos, em conteúdos práticos. Esse é meu compromisso com você. Diferente de todas as formações em psicanálise do Brasil, a minha formação é a única onde você vai ver uma teoria difícil transformada num método simples e prático de entendimento. Você não vai precisar decorar conceitos, você vai precisar compreender pessoas, a começar por você. Doutora Andréia, mas e se eu não tiver disciplina para estudar? Então, a disciplina não nasce da força de vontade, ela nasce do propósito. Ela nasce de você se comprometer com você, estudar diariamente. Quando você entende o porquê, o como acontece naturalmente. Quando você assistir as primeiras aulas, você vai ficar viciado. Naturalmente, você não vai querer deixar de estudar. Ah, mas e se eu estudar, fizer psicanálise e não for reconhecido? O reconhecimento vem com a dedicação e com a seriedade. Toda profissão, isso não é da psicanálise. Ainda que você não escolha a psicanálise,
Qualquer profissão que você escolher vai exigir de você dedicação e seriedade. A psicanálise é uma ciência que tem mais de 100 anos de história e ela é respeitada no mundo inteiro. Quem se forma com comprometimento conquista credibilidade. Eis aqui eu que posso dizer isso. A sua credibilidade se dará pela sua seriedade e pela sua dedicação. Doutor André, e financeiramente, como é que é? Dá para viver de psicanálise? Dá para viver disso? Sim, e cada vez mais. A procura é tão grande que muitos profissionais têm lista de espera. Alguns começam conciliando com o trabalho atual e depois fazem uma transição completa. Faz uma conta aí junto comigo. A maioria dos meus alunos hoje cobram de R$150 a R$200 a sessão. A maioria dos meus alunos não tem menos que 25 pacientes na sua carteira. Aí você vai fazer aí essa conta. Soma quanto que isso vai dar. Um pacote aí de R$200, nós estamos falando de 4 sessões por mês, nós estamos falando de R$800 só daquele paciente. Multiplica isso por 25 pacientes, você vai saber quanto que você pode ganhar ao final do mês. Menos que 15 mil, eu te garanto que você não vai ganhar. É uma profissão extremamente rentável, mas que nos deixa feliz porque a gente vai conseguir a nossa satisfação financeira ajudando outras pessoas. E se eu não conseguir equilibrar estudo e trabalho? É como eu já te disse anteriormente, a formação é online, flexível e adaptável à sua rotina. Muitos institutos e até nos criticam. Porque são aulas gravadas. Sim, são aulas gravadas. Para que todas as pessoas que queiram tenham acesso. Para que não fique preso a um horário onde muitas pessoas que sonham estudar não poderiam estudar. É por isso que a nossa aula é gravada. Porque você poderá fazer em qualquer horário, de qualquer lugar, da China ou da Bahia, dentro do seu fuso horário, dentro da sua rotina. Talvez você é mãe de família, está amamentando, e você vai ter tempo 10 horas da noite, a hora que o seu filhinho dormir. A psicanálise é para você. Nós quisemos criar um curso que atingisse todas as pessoas e que tornasse a psicanálise democrática. Por isso as aulas são gravadas e não são aulas em tempo real, para que nós democratizássemos e desde a mãe de família que está amamentando até o CEO da empresa, todos pudessem e tivessem o direito de estudar. Você estuda no seu tempo, sem precisar parar a sua vida. E se a minha família, os meus amigos não me apoiarem, me criticarem? Isso provavelmente vai acontecer. Isso acontece. Muitos alunos chegam para mim com isso. Doutora, meu marido me critica muito. Doutora, meus filhos têm me criticado, meu grupo de amigos. E isso te ensina justamente que nós precisamos de uma ferramenta potente e poderosa para lidar com isso. A psicanálise vai te ensinar a lidar com as críticas. A psicanálise vai te ensinar a lidar com a necessidade de que o outro te valide e te aplauda. Se ninguém te aplaudir, você não faz? Se ninguém te apoiar, você para? A psicanálise vai te ensinar a olhar para isso. Por que que você precisa de plateia para que você consiga realizar qualquer projeto seu? Quando você se conhece, a opinião dos outros deixa de te controlar e passa a ser ínfima. E tem gente aí que ainda fala, mas será que eu faço psicanálise? Já existem psicanalistas demais. Na verdade, não. O número de pessoas precisando de ajuda é infinitamente maior que o número de profissionais disponíveis. Outro dia eu falava com a doutora Ana Beatriz Barbosa, muito conhecida e uma amiga e parceira querida, e ela me dizia, Andréia, o número de pessoas que precisam de terapia e o número de terapeutas nunca vai bater. Para pensar, na minha percepção, a maioria ou todas as pessoas merecem e precisam de terapia. Esse número nunca vai bater, nunca vai ter profissional demais. Se você se estudar, se capacitar, for ético, trabalhar direito, não vai faltar paciente para você, além dos pacientes que o próprio Instituto Andréa Vermont vai derramar para você, haja visto o número de pessoas que diariamente me procuram querendo ser atendidos pelos meus alunos. Há espaço e sempre haverá para quem trabalha com amor, com competência e seriedade. Eu tenho a graça de poder dizer, nenhum aluno meu tem menos que 25 pacientes em sua carteira. Graças a Deus. E se eu não tiver vocação para psicanálise? Vocação não é um sentimento, vocação não é um espírito, vocação não é um negócio que acontece.
A vocação se constrói. Quanto mais você estuda, mais você se descobre. Quanto mais você estuda, mais vocação você tem. Quanto mais você se apaixona pela psicanálise, mais vocacionado você se torna. E doutora, precisa estar fazendo terapia para fazer psicanálise? Eu não estou fazendo e nem nunca fiz terapia. Tudo bem, isso não é um problema. Durante a formação, você vai ter oportunidade de fazer terapia, você vai ter oportunidade de crescer junto com o conteúdo, junto com a formação. Isso é uma preocupação para depois. O autoconhecimento faz parte do processo. Você vai precisar fazer sua análise pessoal, mas deixe para se preocupar com isso na metade do curso para frente. Ah, mas eu já faço terapia. Ah, mas eu quero começar logo de início. Maravilhoso. Mas isso não é pré-requisito. Não precisa estar em terapia para cursar psicanálise. Doutor André, demora muito para se formar? Não. Em pouco tempo, eu considero pouco, 12 meses, você já pode começar a atender. E o ritmo é você quem define. Se você estudar 30 minutos por dia, em 12 meses você estará formado e apto para atender. O ritmo vai ser definido por você. E se eu não conseguir me sustentar com a profissão de psicanálise? Olha, eu posso te dizer o seguinte: o mercado existe e ele é sólido, a profissão é sólida e pessoas buscando ajuda emocional só aumenta ano após ano. Quem estiver preparado terá espaço. E eu posso garantir, tem alunos que eu tenho o prazer de dizer, se prepare, você estando preparado, haverá espaço para você. Doutor André, se eu quiser fazer psicanálise, mas eu não quero me tornar psicanalista, eu não quero atuar em atender pessoas. Posso te dizer, eu ouvi uma frase dessas no Rio de Janeiro agora algumas semanas atrás e é a mais pura verdade. A gente deveria ter psicanálise na escola desde o primeiro ano do primário. A psicanálise é a ferramenta mais eficaz de autoconhecimento que eu conheço. A psicanálise é uma oportunidade da gente entrar em contato com saúde mental. Como eu dizia, essa conta nunca vai fechar, nunca vai ter terapeuta para todo mundo. Por isso nós precisamos trazer saúde mental à pauta da mesa de jantar, da mesa de escritório, do nosso dia a dia. A psicanálise viabiliza você entender de saúde mental, especialmente a sua. A psicanálise é o melhor método de autoterapia que eu conheço. Nesse curso, você vai ter por mês pelo menos 23 aulas ou, teoricamente, 23 sessões de psicanálise, onde você vai entender o conteúdo. Ao final vai ter um exercício de autorreflexão, um exercício didático, olhando para aquele conteúdo e fazendo você mergulhar no seu inconsciente. É infinitamente mais barato do que uma sessão de terapia, o que você pagaria na aquisição desse curso e a ferramenta que você vai ganhar com o autoconhecimento. Eu te garanto e eu vou lavrar em cartório, se ao final do curso você não melhorar o seu autoconhecimento, eu te devolvo o seu valor. Se ao final do curso esse curso não mexer profundamente com suas entranhas e você não se tornar um ser humano que se conhece mais as pessoas, acessa o seu consciente, eu devolvo o seu dinheiro. A psicanálise não é só para quem quer atuar como psicanalista. A psicanálise é para quem, em especial, quer ser um ser humano melhor. Imagine um advogado que entende de psicanálise. Como ele sairia na frente do mercado? Como ele atenderia melhor os seus clientes, como ele entenderia melhor dos processos, dos crimes, das situações de divórcio, dos pedidos por bens e brigas familiares. Imagine uma professora que vai entender de onde surgem transtornos, como transtorno de espectro autista, como TDAH e todas as neurodivergências atuais. Imagina uma fisioterapeuta que vai entender que 80% das doenças têm causas emocionais. Ela vai tratar o pescoço, a dor nas costas, a dor na perna, sabendo em qual dor de alma ela está tocando. Imagina um personal trainer ou um nutricionista que vai saber as razões reais e as emoções reais que faz com que uma pessoa ganhe peso, coma, seja compulsiva. Imagina uma enfermeira que vai entender muito melhor os seus pacientes, que vai ser muito mais acolhedora. Imagina uma mãe de família, o quanto ela vai poder não deixar para os seus filhos a herança dos seus traumas. Imagine um pai de família,
podendo ser um pai muito melhor, um esposo muito melhor, entendendo que as suas ações impactam direto nos seus filhos. A psicanálise é para todos. A verdade é que todas essas dúvidas que nós trouxemos até aqui são normais, mas nenhuma delas é razão para você desistir. Você pode até dizer para mim que não quer fazer psicanálise, mas não venha me dizer que é por causa de alguma dessas dúvidas ou porque você não entendeu. A psicanálise é um caminho de transformação, de cura e de reencontro com a sua essência. E talvez o que você mais precise agora não seja de mais certezas, não seja de mais respostas. O que você precisa agora, você que está assistindo esse vídeo, é de coragem. Se dentro de você existe esse chamado de compreender a sua alma, de compreender a alma humana de outras pessoas, de mudar a sua vida, de mudar os seus relacionamentos, de acessar o seu inconsciente, de entender o que acontece no seu porão, de curar as suas feridas e de outras pessoas e transformar, ressignificar vidas. Então esse é o seu caminho. Não diga que a psicanálise não é para você. No dia 3 de novembro, às 8 horas da noite, eu vou te guiar em um aulão gratuito. E ao vivo, que pode ser o seu ponto de virada. Vamos falar sobre cura de traumas, libertação emocional. Vamos falar sobre os primeiros passos para você construir uma carreira sólida e humana. E mais do que uma aula, eu te prometo um encontro com a sua própria alma. Eu te prometo um encontro com você. Você tem um encontro marcado com você. Tem muita coisa dentro de você gritando. E dia 3 de novembro, essa voz precisa ser ouvida. O link para a inscrição está aqui na descrição desse vídeo. Reserve o seu lugar, prepare esse dia, pegue um caderno, um lugar tranquilo e o coração aberto. Porque depois desse aulão, você não vai mais olhar para você mesmo, nem para o mundo da mesma forma. Depois desse aulão, você não vai mais olhar para o mundo, nem para as pessoas, nem para tudo que acontece da mesma forma. A psicanálise é para você. E para você que chegou até aqui nesse vídeo e gostou do conteúdo de psicanálise, após o dia 3 de novembro, na Black Friday, nós vamos lançar uma oferta imperdível para quem quer fazer psicanálise, formação em psicanálise no Instituto Doutora Andréa Vermont. Então, não perca essa oportunidade. A psicanálise é para você e nós viremos com uma oferta maravilhosa que não vai aparecer mais. A psicanálise é sim para você. No dia 3 de novembro nós temos um encontro e o primeiro passo é agora. Faça logo sua inscrição, participe no dia 3 e entenda o quanto você pode começar o próximo ano com um comportamento absolutamente diferente e uma possibilidade de futuro totalmente diferente. Te espero no dia 3, te vejo com o maior carinho do mundo e com muita energia para entrar na sua vida de uma vez por todas e nunca mais a sua vida ficar da mesma forma. Pare de tentar fazer com que ele sinta sua falta desaparecendo. Eu sei que isso soa contraditório, mas aqui está o que ninguém te conta sobre a psicologia masculina. Quanto mais você tenta fazer com que ele sinta sua falta, mais esquecível você se torna. E eu vou provar isso para você nos próximos minutos. Consciência, psicologia de verdade e estratégias que realmente funcionam. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste momento, você provavelmente está fazendo uma de 3 coisas. Ou está dando a ele tudo o que ele quer quando ele quer, ou está se fazendo de difícil, esperando que ele corra atrás, ou está presa naquele meio termo, tentando ser perfeita e se perguntando por que ele está perdendo o interesse. Todas as 3 abordagens têm uma coisa em comum, estão focadas nele e não em você. Mas e se eu te dissesse que as mulheres pelas quais os homens se apaixonam, aquelas que eles não conseguem esquecer, aquelas que eles perseguem por meses ou até anos depois do término, essas mulheres não estão jogando joguinhos. Elas operam dentro de uma estrutura psicológica completamente diferente. E ao final deste vídeo,
você saberá exatamente qual é essa estrutura e como usá-la. Eis a verdade que vai mudar tudo para você. Os homens não sentem falta de mulheres que tentam ser sentidas. Eles sentem falta de mulheres que criam dependência emocional. Há uma diferença enorme e entender isso transformará a maneira como você aborda cada interação com ele a partir de agora. A maioria dos conselhos diz para você se afastar, ser misteriosa, não mandar mensagem primeiro. Isso é coisa de amador, são táticas. O que vou te ensinar hoje é guerra psicológica, mas do tipo elegante, do tipo em que ele nem percebe o que está acontecendo. Ele só sabe que precisa mais de você. Então, se você está cansada de se perguntar se ele está pensando em você, se já se cansou de analisar as mensagens dele em busca de significados ocultos e se quer saber como é ter um homem que realmente anseia pela sua presença, então preste atenção em cada palavra que vou dizer, porque vou te mostrar exatamente como reprogramar o cérebro dele para associá-la a sentimentos que ele não consegue encontrar em num outro lugar. Vamos começar com a maior mentira que já te contaram sobre fazer os homens sentirem sua falta. Preparada? A mentira é que a ausência faz o coração ficar mais apegado. Não é assim que o cérebro masculino funciona. A ausência sem significado emocional apenas gera indiferença. Mas a ausência após um impacto emocional cria obsessão. Pense na sua música favorita. Você não sente falta do silêncio, você sente falta daquela melodia específica, daquela letra, da maneira como ela te faz sentir. Isso é a impressão emocional e é o segredo para fazer um homem sentir tanta falta de você que ele não consegue se concentrar em mais nada. Eis o que realmente acontece no cérebro dele quando você desaparece sem criar essa impressão emocional. Primeiro, nada. Literalmente nada. A mente dele não te procura porque não há nada significativo para procurar. Você se torna um ruído de fundo que parou de tocar e ele mal percebe a diferença. Mas quando você entende como criar o que eu chamo de abstinência emocional, algo fascinante acontece. O cérebro dele começa a buscar ativamente os sentimentos que você lhe proporcionava. Não você especificamente, mas a maneira como ele se sentia perto de você. E quando ele não consegue encontrar esses sentimentos em nenhum outro lugar, é aí que a verdadeira saudade começa. Em minha prática clínica, observei uma resposta neuroquímica fascinante que ocorre quando alguém sente prazer e, em seguida, esse prazer é repentinamente retirado. O cérebro libera a dopamina, não quando conseguimos o que queremos, mas quando estamos antecipando a conquista do que queremos. Essa antecipação cria um ciclo de desejo intenso que é incrivelmente poderoso. Muitas mulheres ativam esse ciclo ao contrário. Elas fornecem doses constantes de dopamina por meio de mensagens de texto, atenção e disponibilidade. Depois se perguntam: por que se afastarem não gera desejo? É porque elas nunca criaram a lacuna de antecipação em primeiro lugar. Então, como criar um distanciamento emocional em vez de simplesmente desaparecer? Tudo começa com a compreensão dos 3 tipos de memória emocional que os homens formam em relação às mulheres. O primeiro é a memória de conforto. Essa é segura, previsível, agradável. Ele se lembra de você com carinho, mas não sente desejo. O segundo é a memória de atração. Essa é física, excitante, mas geralmente superficial. Ele te deseja fisicamente, mas não sente sua falta especificamente. Mas o terceiro tipo é onde a mágica acontece. Chama-se memória de identidade. É quando você o faz se sentir uma versão melhor de si mesmo, quando você ativa partes da personalidade dele que ele ama, mas raramente consegue expressar.
Quando você o vê de uma forma que o faz se sentir mais vivo, mais capaz, mais interessante do que ele normalmente se sente, a memória de identidade é viciante porque está ligada à autoestima dele. E quando você está longe, ele não sente apenas a sua falta, ele sente falta de quem ele é quando está com você. Essa é a diferença entre alguém esquecer que você existe e alguém passar noites em claro se perguntando quando vai te ver de novo. A seguir, vou te mostrar exatamente como criar memória de identidade em qualquer homem, independentemente de quanto tempo vocês se conhecem ou qual já a sua situação atual. Mas primeiro, deixe-me falar sobre a única coisa que destrói a memória de identidade mais rápido do que qualquer outra coisa: a previsibilidade. Quando um homem consegue prever suas reações, sua disponibilidade, suas respostas, sua energia, você se torna emocionalmente plana na mente dele. Não há mistério, nenhuma descoberta, nenhum motivo para o cérebro dele continuar tentando te decifrar. Mas é aqui que fica interessante. Imprevisibilidade não significa ser volúvel ou inconsistente. Significa ser emocionalmente dinâmica. Significa mostrar diferentes facetas de si mesma em momentos inesperados. Significa ser carinhosa e conectada num dia e misteriosamente ocupada no outro. Não porque você esteja jogando joguinhos, mas porque você tem uma vida rica e plena da qual ele vislumbra momentos. As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos são assim. Elas estão presentes quando querem estar presentes e ausentes quando querem estar ausentes. Não há desespero, nem análises, nem dúvidas se estão fazendo a coisa certa. Elas fluem com a própria energia e deixam os homens se adaptarem ao ritmo delas em vez do contrário. Isso cria o que eu chamo de efeito montanha-russa emocional. Não o tipo prejudicial em que você oscila entre o calor e o frio, mas o tipo intrigante em que ele nunca sabe ao certo qual versão de você vai encontrar e todas elas o fascinam. Agora deixe-me mostrar exatamente como criar uma memória de identidade com qualquer homem a partir de hoje à noite. A chave é aprender a refletir para ele as partes de si mesmo que ele ama, mas que não consegue expressar com frequência suficiente. Todo homem tem aspectos ocultos da sua personalidade, dos quais se orgulha, mas raramente demonstra. Talvez ele seja engraçado, mas trabalhe num emprego sério. Talvez seja criativo, mas passe a maior parte do tempo sendo prático. Talvez seja aventureiro, mas leve uma vida rotineira. Talvez seja inteligente, mas esteja rodeado de pessoas que não apreciam esse seu lado. Sua missão é se tornar a mulher que enxerga e celebra esses aspectos ocultos. Não de forma óbvia, mas sutilmente. Quando ele fizer uma piada, não ria simplesmente. Diga que ele tem um senso de humor único. Quando ele compartilhar uma ideia, não concorde apenas. Diga que ele tem uma mente interessante. Quando ele correr um pequeno risco, reconheça seu espírito aventureiro. Eis a chave. A maioria das mulheres elogia os homens por coisas óbvias: sua aparência, seu trabalho, seus bens. Mas os elogios que criam uma memória de identidade são aqueles que reconhecem traços de caráter, peculiaridades da personalidade e maneiras de ser que ele valoriza, mas raramente ouve serem reconhecidas. Quando você faz isso consistentemente, algo mágico acontece no cérebro dele. Você passa a ser associada à versão favorita dele de si mesmo, e os homens se tornam viciados em pessoas que os fazem sentir-se no seu melhor. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das mulheres ignora. Depois de criar essa memória de identidade, depois de mostrar a ele essa versão dele, você precisa criar espaço para que ele sinta falta dela. Você não pode estar disponível o tempo todo para lhe proporcionar essa sensação. É aí que entra o distanciamento emocional. É aqui que a ausência estratégica se torna poderosa. Não uma ausência aleatória, nem uma ausência manipuladora, mas um espaço intencional que permite que a impressão emocional que você criou ecoem na
mente dele. Vamos falar sobre a arte da presença e ausência estratégicas. Não se trata de desaparecer aleatoriamente ou se fazer de difícil. Trata-se de entender o ritmo emocional e usá-lo para criar uma atração psicológica quase irresistível. Aqui está a estrutura que desenvolvi ao longo de décadas observando relacionamentos bem-sucedidos. Eu a chamo de método dos picos e vales. Você cria picos emocionais por meio de conexões significativas e vales através da ausência estratégica. O contraste entre esses dois estados é o que cria o desejo. Durante os momentos de ápice, você está totalmente presente, você está envolvida, você está mostrando aquela parte oculta de si mesma, você está refletindo as melhores qualidades dele, você está criando profundidade emocional. Essas interações não precisam ser longas. Às vezes, os apps mais poderosos são momentos breves, porém intensos, de conexão. Então, em vez de manter essa mesma energia constantemente, você cria um vale, você se torna menos disponível, não de uma forma fria, mas de uma forma misteriosa. Você tem outras coisas acontecendo, você nem sempre está disponível, você está vivendo a sua vida e ele consegue fazer parte dela às vezes, não o tempo todo. O período do vale é crucial porque é quando a mente dele processa o que aconteceu durante o ápice, é quando a memória emocional se solidifica, é quando ele começa a ansiar pela próxima experiência de ápice com você. A maioria das mulheres tem medo dos vales. Elas pensam que isso significa perder a conexão, mas os vales são, na verdade, o que tornam os apps significativos. Sem contraste, não há intensidade. Sem espaço, não há saudade. Veja como aplicar isso na vida real. Digamos que você tenha uma conversa incrível com ele numa noite. Ótima conexão, risadas, profundidade. Esse é o ápice. Em vez de tentar recriar essa mesma energia imediatamente por mensagens ou ligações, você dá espaço. Você se torna um pouco menos disponível nos próximos 1 ou 2 dias. Você o deixa absorver essa experiência positiva sem diluí-la. Durante o período de afastamento emocional, você não o ignora completamente, mas também não o procura. Você se mantém neutra, mas receptiva quando ele entra em contato. Você está focada na sua própria vida. Você cria um mistério sobre o que está fazendo e com quem está. O que acontece durante esse período é fascinante. O cérebro dele começa a reproduzir a experiência do ápice. Ele começa a se perguntar quando isso acontecerá novamente. Ele começa a pensar no que você está fazendo. A memória emocional de como ele se sentiu bem com você começa a se intensificar porque não está sendo diluída pelo contato constante. Agora vamos falar sobre táticas específicas para criar esse distanciamento emocional em diferentes situações, começando pelas mensagens de texto, porque é aí que a maioria das mulheres se sabota sem perceber. O maior erro que as mulheres cometem com mensagens de texto é tratá-las como uma conversa, em vez de como moeda de troca emocional. Cada mensagem deve gerar expectativa, criar intriga ou reforçar a memória da relação. Enviar mensagens apenas para preencher o silêncio ou manter contato constante. Na verdade, funciona contra você. Aqui está uma estratégia poderosa para mensagens de texto. Em vez de perguntar como foi seu dia, tente algo como: acabei de pensar em algo que você disse ontem. Ficou na minha cabeça. Então, não explique imediatamente. Deixe que ele pergunte o que era. Isso cria curiosidade e mostra que ele está se esforçando para manter o contato mesmo quando vocês estão distantes. Outra abordagem é a mensagem de retorno. Mencione algo específico de uma conversa anterior que tenha mostrado a personalidade dele de forma positiva. Vi algo hoje que me lembrou daquela história que você contou sobre sua viagem ao Japão. Seu lado aventureiro é muito atraente. Isso reforça a memória da relação enquanto gera uma pequena dose de dopamina. Mas aqui está a chave para as mensagens de texto. Não esteja constantemente disponível para responder. Não tente acompanhar o tempo de resposta dele. Não se sinta obrigada a manter as conversas.
Às vezes, envie algo interessante e depois desapareça por algumas horas. Deixe-o se perguntando o que você está fazendo. Isso não significa ser rude ou jogar joguinhos. Significa ter uma vida além do celular. Significa valorizar seu tempo e energia. Significa entender que a disponibilidade imediata diminui o seu valor percebido na mente dele. Agora vamos abordar o elefante na sala. E se você já estiver disponível demais, e se você for a primeira a mandar mensagem, sempre respondendo imediatamente, sempre sendo prestativa, é possível reverter isso? Com certeza. Mas isso requer uma mudança estratégica que pode parecer desconfortável no início. A chave é criar o que eu chamo de quebra de padrão. Você precisa quebrar o ritmo previsível que estabeleceu e criar curiosidade sobre a mudança. Veja como fazer isso sem ser dramática ou óbvia. Comece diminuindo gradualmente sua disponibilidade. Não passe de mandar mensagens o dia todo para um silêncio absoluto. Isso é muito brusco e provavelmente terá o efeito contrário. Em vez disso, torne-se um pouco menos responsiva gradualmente. Se você costuma responder em 5 minutos, comece a demorar 30. Se você costuma mandar mensagem de bom dia primeiro, às vezes pule essa etapa. Se você está sempre livre quando ele quer sair, comece a ter outros planos ocasionalmente. O objetivo é criar uma sutil confusão na mente dele. Ele deve começar a se perguntar por as coisas parecem diferentes, mas sem conseguir identificar exatamente o que mudou. Essa confusão cria envolvimento mental, e o envolvimento mental é o primeiro passo para o desejo. Em minha experiência clínica, observei que quando alguém está sempre disponível, o cérebro o categoriza como um recurso que sempre estará lá. Não há urgência, nenhum medo de perda, nenhum motivo para priorizá-lo. Mas quando a disponibilidade se torna incerta, o cérebro recategoriza essa pessoa como algo que pode ser perdido, o que desencadeia um comportamento de busca. Mas você precisa ter cuidado durante essa transição. Não se torne fria ou distante. Não o castigue por sua disponibilidade excessiva anterior. Simplesmente torne-se mais seletiva sobre quando e como você interage. Mostre a ele que seu tempo e energia são recursos valiosos que ele precisa conquistar para ter acesso. Agora vamos falar sobre o cenário pós-érmino, porque é quando os princípios do afastamento emocional são mais eficazes. Se você terminou recentemente com alguém e quer que essa pessoa sinta muita saudade, a primeira coisa que você precisa entender é que seus instintos provavelmente estão errados. Seus instintos estão dizendo para você entrar em contato, explicar, consertar as coisas, mostrar a ele o que ele está perdendo. Todos esses instintos trabalham contra você. Eles diminuem o mistério, reduzem seu valor e impedem que o processo de afastamento emocional funcione. Em vez disso, você precisa desaparecer completamente por um período significativo, não apenas do celular dele, mas de toda a consciência dele, sem interação nas redes sociais, sem aparecer onde ele possa estar, sem contato por meio de amigos em comum. Você precisa se tornar um fantasma. Mas aqui está o que torna isso diferente dos conselhos típicos de contato zero. Enquanto você estiver ausente do mundo dele, você não estará sentada esperando que ele entre em contato. Você estará ativamente melhorando sua vida de maneiras que o surpreenderiam se ele soubesse delas. O efeito psicológico dessa abordagem é devastador no melhor sentido possível. Enquanto ele espera que você corra atrás dele, que se quebre, que precise dele, você se torna alguém que não precisa de ninguém. Essa contradição cria uma dissom cognitiva que alimenta pensamentos obsessivos.
Vamos falar sobre os erros que destroem o distanciamento emocional e fazem com que você seja esquecível em vez de inesquecível. O primeiro e maior erro é quebrar a sua própria ausência. Você cria espaço, ele começa a sentir sua falta, você sente a atração e então entra em contato porque também sente falta dele ou porque tem medo de perdê-lo. Isso destrói completamente a estrutura psicológica que você construiu. Mostra a ele que sua ausência não foi porque você tinha coisas melhores para fazer, foi porque você estava jogando um jogo. E quando ele percebe que é um jogo, ele para de jogar. O verdadeiro distanciamento emocional só funciona quando é autêntico, quando você realmente tem uma vida tão plena que não precisa de contato constante com ele, quando sua ausência é um resultado natural das suas prioridades e não uma jogada calculada para chamar a atenção. O segundo erro é ser inconsistente com a sua energia quando você interage com ele. Que você criou espaço e ele entra em contato, não seja fria ou severa. Seja carinhosa, mas breve. Seja agradável, mas não insistente demais. Mostre que você está feliz em receber notícias dele, mas que não está desesperada por sua atenção. Outro erro crucial é negligenciar o seu próprio desenvolvimento durante os períodos de ausência. Se você está criando espaço, mas passa esse tempo obcecada por ele, stalkeando suas redes sociais, analisando o seu comportamento, você ainda está energeticamente disponível para ele? Você ainda está naquela frequência desesperada e carente, mesmo que não a expresse externamente? As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos usam seu tempo sozinhas para se tornarem mais interessantes, mais confiantes, mais realizadas. Elas cultivam hobbies, constroem amizades, progridem em suas carreiras, melhoram sua saúde, exploram novos interesses. Quando se reconectam, são genuinamente mais atraentes porque cresceram. Agora vamos falar sobre a mentalidade que torna tudo isso fácil em vez de exaustivo. As mulheres que naturalmente inspiram obsessão não pensam em inspirar obsessão. Elas pensam em viver bem, elas pensam em honrar suas próprias necessidades, elas pensam em construir uma vida tão plena que qualquer homem que queira fazer parte dela precise agregar valor significativo. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Em vez de se perguntar como faço para que ele sinta minha falta, você começa a se perguntar: como crio uma vida tão incrível que qualquer um sentiria falta de fazer parte dela? Em vez de se concentrar no comportamento dele, você se concentra no seu próprio crescimento. Quando você age com essa mentalidade, o distanciamento emocional se torna natural. Você não está disponível o tempo todo porque tem coisas importantes para fazer. Você não manda mensagens constantemente porque tem outras fontes de satisfação. Você não corre atrás porque não está agindo por carência. Esse foco autêntico em si mesma cria a forma mais poderosa de atração, porque não é carência nem manipulação, é simplesmente magnético. Em minha prática, observei que os homens são atraídos por mulheres que estão genuinamente satisfeitas com suas próprias vidas, porque essa satisfação é rara e atraente. Vamos criar seu plano de ação para se tornar a mulher que ele não consegue esquecer. Não se trata de seguir regras cegamente. Trata-se de entender os princípios e adaptá-los à sua situação específica. O primeiro passo é a quebra imediata de padrões. Se você tem estado muito disponível, a partir de hoje, reduza seu tempo de resposta em 50%. Se você costuma responder em 5 minutos, espere 10. Se costuma responder imediatamente, espere 1 hora. Essa pequena mudança criará curiosidade imediata sem ser drástica. O segundo passo é a auditoria de energia. Analise suas interações com ele na última semana. Quanta da sua energia emocional foi direcionada a ele em comparação com a sua própria vida e objetivos? A proporção não deve ser superior a 30% para ele e 70% para você. Se estiver desequilibrada para o outro lado, você precisa trabalhar nisso. O terceiro passo é criar experiências marcantes.
Na próxima vez que interagir com ele, concentre-se inteiramente em criar uma profundidade emocional. Faça perguntas que revelem a personalidade dele. Compartilhe algo genuíno sobre você. Faça-o rir. Crie um momento que se destaque das interações típicas. O quarto passo é a ausência estratégica. Depois de criar essa experiência marcante, fique menos disponível por 48 a 72 horas. Não inicie contato. Concentre-se na sua própria vida. Deixe ou aproveitar essa experiência positiva sem diluí-la. O quinto passo é a implementação consistente. Esta não é uma estratégia pontual, é uma nova forma de agir. Continue com o ritmo de altos e baixos. Continue priorizando sua própria vida. Continue sendo seletiva sobre quando e como você se envolve. E se ele não responder da maneira que você espera, isso é crucial entender. Nem todo homem responde bem ao distanciamento emocional. E essa é uma informação valiosa. Se alguém não sente sua falta quando você não está constantemente disponível, significa que a conexão não era tão profunda quanto você pensava. Não leve para o lado pessoal. Algumas pessoas simplesmente não são energeticamente compatíveis com você. Alguns homens preferem mulheres que estão sempre disponíveis porque é mais fácil e exige menos esforço da parte deles. Esses não são os homens que você quer. De qualquer forma, o homem certo para você responderá ao seu aumento de autoestima e seletividade, melhorando a própria presença. Ele se dedicará mais a passar tempo com você. Ele estará mais presente quando vocês estiverem juntos. Ele começará a valorizar o acesso a você porque perceberá que não é garantido. Lembre-se, o objetivo não é manipular alguém para que ele te queira. O objetivo é apresentar a versão mais atraente de si mesma, que é a de uma mulher que se valoriza o suficiente para ter limites e padrões. Então, sim, eu te dei estratégias específicas para criar distanciamento emocional e fazer os homens sentirem sua falta. Mas a verdadeira mágica acontece quando você usa essas estratégias para se reconectar com o seu próprio poder e valor. Quando você se lembra de que não está tentando convencer ninguém a te querer, você está simplesmente sendo seletiva sobre quem terá acesso à mulher incrível que você já é. Yeah!